Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, a nossa leitura bíblica diária, amém? Glória a Deus por mais um dia. Hoje nós estamos aí no dia 61 da nossa leitura, olha que coisa maravilhosa, 2 meses já lendo diariamente a palavra do Senhor, que coisa maravilhosa, né? E hoje nós vamos terminar o livro de Deuteronômio, né? Hoje acaba o livro de Deuteronômio. Amém? Glória a Deus. Lembrando para você que aí na descrição dos vídeos está, né, o plano de leitura para você fazer download. Também está aí os capítulos que nós estamos lendo hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai, mais um dia da nossa leitura, meu Pai. Tira toda a distração, tudo aquilo que quer nos impedir, que quer nos atrapalhar, meu Pai, de lermos a tua palavra, de aprendermos um pouco mais, de meditarmos na tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai, essa pessoa que está lendo comigo, meu Pai. Abra o entendimento dela e que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura. Deuteronômio, capítulo 32, vai dizer assim a palavra do Senhor. O último cântico de Moisés. Glória a Deus. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos, eles não são, e sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensai assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e ele te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos trouxe-o ao redor, instituiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices,
engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste Deus que te formou. E que vendo o Senhor os desprezou, e provocando a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que são, com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão os de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha, de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança que mama, como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não recearia a ira do inimigo, para que os seus adversários não o estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? E se a sua rocha os não vendera? E se o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são de uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe são de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem,
para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o Senhor, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Exortação à observância da lei. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão ides para possuí-la. Moisés recebe ordem de subir ao monte Nebo. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolher-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 33. Moisés abençoa o povo. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem.
e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para todo o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca o vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra de suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo, que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos, e com os mais excelentes da terra, e com a sua plenitude e com a sua benevolência, daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito, do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirás os povos juntamente, até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos a um monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa, que despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho e saltará de Bazã. E de Naphtali disse: fartar-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será com os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza e sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti, e diga: destrói-o.
Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, e escudo do teu socorro, e espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio capítulo 34. Glória a Deus. A morte de Moisés. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais, em maravilhas, que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande, que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Amém? Glória a Deus por essa leitura. Então, hoje nós terminamos o livro de Deuteronômio. Agora vamos ler Salmos, capítulo 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Ao regente do coro, para instrumento de 10 cordas, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongas os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre.
Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém? Glória a Deus por mais um dia concluído. Mais um dia concluído da nossa leitura. Amém? Então agora fica aí o desafio para você. Coloca aí nos comentários qual versículo ou qual parte você mais gostou nesse dia de hoje. Amém? Medita na palavra do Senhor. Tira um tempinho para meditar na palavra. Amém? Glória a Deus. E amanhã, então, daremos início ao livro de Josué. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!